Boa tarde, queridos web espectadores. Olha, web espectadores. São 16 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo. Hoje é dia 26 de julho de 2012. Quero dar boas-vindas a você que está aí agora e você que em algum momento, em algum lugar, em alguma hora, em algum dia vai sintonizar o Koinonia Online e ver esse programa e os outros. Já dizendo, se você quiser participar, tem o e-mail aí na tela que você pode escrever para cá e o Daniel Choi passa por mim. Você pode interagir comigo e com os meus convidados. Mais uma vez eu tenho cá comigo o meu amigo querido Marcos Nicolini, que é um cientista da religião, filósofo, escritor. Aliás, você trouxe os seus livros hoje? Não trouxe. Não trouxe. Você é o único escritor que não traz os livros para vender, Marcos Nicolini. Por isso que você é pobre. Mas você que está aqui e que está vendo e ouvindo, se você quiser ler textos do Marcos Nicolini, entra no site dele, o www.marcosnicolini, tudo junto, .com.br. Tem o site do Marcos, tem muita coisa interessante desse amigo irmão que está comigo. Esse é o terceiro programa nas férias do meu querido parceiro e titular desse programa, Fernando Oliveira, que quem sabe esteja nos vendo lá na América, em algum lugar, né, junto com amigos nossos de lá também. Então, o Marcos está aqui e hoje eu tenho a alegria de receber o Guido Orlando Júnior, que é jornalista e amigo, eu costumo dizer assim, os amigos da última hora, né? Amigos dos últimos dias, né? Nos conhecemos não há muito tempo, mas temos nos aproximado e tem sido bom. E hoje coincidiu, né, de você poder participar com a gente aqui. Na verdade, o Guido não está substituindo o Jefferson Ramalho, que estava agendado para estar conosco, mas não está bem de saúde. Se estiver nos vendo e ouvindo, Jefferson, um abraço, recupere-se e logo vamos agendar a sua presença aqui. Mas o Guido vai fazer parte do nosso ambiente de papo na rede, né, para o qual vocês estão convidados para participar com a gente. Lembrando que esse programa e todos os programas do Papo na Rede estão guardados em arquivo que você pode acessar e, se achar que deve, recomendar também. Tem muitos temas lá que pode interessar para um ou outro e vale a pena, acho que vale a pena dar uma olhada. Nós nós propusemos para esse nosso encontro, Marcos e Guido, a relação entre a igreja e o poder na história. Por ser um papo e por a gente não estar tão preocupado em que os bastidores não cheguem para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, né? Essa é a tese de mestrado do Jefferson Ramalho, mestrado que ele fez na PUC, que ele terá a chance de estar conosco aqui para mostrar o conteúdo, né, do mestrado dele. Então ele que propôs, mas nós achamos interessante manter esse tema e desde a hora do almoço, que na verdade eu, Marcos e o Guido estamos conversando a respeito, né, da relação entre a igreja e o poder na história. E eu queria inserir o Guido e o Marcos na conversa a partir de agora, e é comum que nos interrompamos, né, nesse papo na rede, com essa pergunta, questão ou comentário que eu queria a ressonância de vocês. Parece-me que quando nós estudamos a respeito do poder e a igreja, nós necessariamente temos que fazer uma viagem lá para os dias em que nós entendemos que a igreja foi criada, inserida no contexto, a partir até da fala do Pedro. Tu és o Cristo, e Jesus diz, olha, sobre o que tu dissestes, né, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Não é? Na verdade, às vezes eu fico imaginando o que estava na cabeça de Jesus quando ele diz isso, Marcos, né? E a partir daí, ou dali por diante, aquilo, me parece, os discípulos se tornaram um embrião, né, daquilo que seria a igreja.
E aí vem todos os movimentos registrados no livro de Atos, que tem muito a ver com o primeiro século da igreja. E mesmo ali já se tinha algumas contaminações, ou mesmo Jesus tinha que deixar claro algumas coisas, né? Tipo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Marcos, eu vou começar com você. Você acha que a igreja hoje continua não sabendo bem o que é de César e o que é de Deus, embora ela seja, né, aqui tida e dita como representante de Deus? Uhum. O que você acha disso? E assim a gente começa a nossa conversa. Nós podemos achar, né, Guido? Essa é a vantagem da nossa conversa, é poder achar à vontade. Nós né? podemos achar. Pelo menos quem procura, né? Você estava falando aqui, eu acho que tem a ver, né? Tem muitos comentadores da Bíblia, muitos pesquisadores, principalmente do texto do Velho Testamento, que já apontam lá no Velho Testamento. Eu gosto sempre, nós falamos que o moderno é pegar alguma coisa que já é um pouquinho anterior e atualizar, né? Estou tentando pensar como Jesus, aqueles homens ali, e eles eram leitores daqueles textos que estavam lá. Não tinha a Bíblia ainda, tinham textos soltos, mas estavam lá, né? Sim. E vários comentadores hoje já leem nesses textos antigos um certo conflito entre dois grupos em Israel. O grupo sacerdotal, que era um grupo ligado aos reis, ao clero, ao templo, aos ritos, e tinha um segundo grupo que era o grupo mais profético, que normalmente é um grupo profundamente crítico das relações do poder com a religião. Então a gente vê os profetas, né, entrando na frente dos reis e criticando. Jeremias critica, né? Mesmo Natan, quando chega diante de Davi, ele não chega para alisar Davi, ele fala, né, aquela parábola, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, um outro tinha várias, e esse queria fazer um banquete, pegou a ovelhinha, fazendo críticas à estrutura de poder. Né? Então, e essas coisas conviviam. Israel antigo era um convívio interno. Agora, quando chega, eu acho, Jesus, ele toma um papel talvez mais próximo do profético e se distancia do religioso. Mas eu fico pensando, por outro lado, eu acho que a nossa discussão rola talvez por aí, é o quanto é possível ser 100% profético. Será que existe esse 100% profético? Creio que não. Existe o 100% religioso? Também creio que não. Mas eu creio que você pode ter uma tendência profética, uma tendência crítica. Nesse sentido, eu acho que a igreja perde hoje, no século XX, essa tendência crítica de não ser, de distanciar-se do poder, estar não somente à margem, mas estar longe o suficiente do desejo do poder e, com isso, poder oferecer um papel crítico a uma sociedade totalmente transversada por esse poder, né? Quer dizer, essa sociedade que está, vamos dizer, está toda dominada. Está tudo dominado. Eu tento ler isso, quer dizer, a igreja surge como crítica do poder. Entendi. E não uma igreja com um projeto de poder. Só para terminar, uma vez eu li Goethe, e Goethe vai falar o seguinte: a igreja é um projeto de poder que não deu certo. E eu criticaria Goethe nos dois momentos. Eu diria, a igreja não é um projeto de poder e que deu certo. Só o deu certo é que é complicado para a gente entender esse deu certo. Quer dizer, interpretar isso. Teríamos que olhar não a igreja oficial a de visível. Poder, a visível, mas olhar aquela coisa, talvez os movimentos mais heréticos, muitos deles o que eles falam,
Ou a igreja virtual, né? Ou a igreja que virtual. A gente não sabe onde ela está, mas ela existe. Existe. E ela continua sendo o equilíbrio. Muito. Uma coisa que vai permeando as relações e que ela não se oficializa nunca, e ela faz uma crítica, mas ela não se deixa. Ela está lá dentro, mas está aqui fora. Ela não tem esse projeto de tomar o poder, mas ao mesmo tempo ela influencia a forma como. Então eu fico pensando sempre nisso, se é possível. E eu penso nessa. Quer dizer, não é simplesmente fazer uma crítica, eu sou contra a igreja. Não. Eu sou contra o quê? E que forma que ela tem que se posicionar? Essa pergunta, o que é ser igreja, retoma então com uma força bem maior. E como, usando a tua palavra, e o que é ser Cristo, né? Tu és o Cristo. Mas... Tem duas questões que me vêm aqui, mas quer dar uma pincelada, Guido? Eu acho que... Primeiro, eu não sou pastor, eu não sou um estudioso profundo de teologia, né? Eu, como jornalista, sou um observador, eu estudo a Bíblia, a palavra, de uma maneira um pouco mais profunda, por gostar. Então, essa coisa de igreja e poder vem de muito tempo, né? Você vê, quando foi instituído o primeiro rei de Israel, Deus não queria que tivesse rei. Deus achava que eles não precisavam, mas o povo quis um rei de Israel, né? E dando um salto imenso, quando você fala dessa passagem de Jesus em que ele fala, Pedro, tu és Pedro, e eu erguirei a igreja nessa pedra, essa pedra na verdade é Jesus. A Igreja Católica já pegou essa pedra como Pedro, quer dizer, deu uma revertida aí na história, jogou numa panela, misturou tudo e transformou Pedro na pedra fundamental da igreja. Para quê? Para pegar o poder para ela. Se você pegar a palavra Pedro, em grego, se eu não me engano, quer dizer pedregulho. Não é? Se eu estiver enganado, vocês me desculpem. Pedrinha. Pedregulho, né? Pedregulho. E a pedra que Jesus está se referindo é a pedra angular. E, na verdade, ele não veio para cá para criar nem pregar igreja nenhuma. Quando ele fala que eu sou a igreja, e se você pensar que quem tem Jesus no coração é a igreja, você vê que muita coisa está errada. Né? Então, essa coisa de igreja e poder é uma coisa basicamente humana, basicamente de poder mesmo. Quer dizer, quem tem a religião tem o poder, e não é de hoje que isso está por aí, né? O que me ocorreu enquanto você falava, que você resgata, e isso não foi tema da nossa conversa, que você resgata essa função profética do profeta lá no Velho Testamento, que é muito interessante. O que você colocou é que o profeta ele vem para quase que se opor ao sistema religioso e dá a impressão, ou dando a impressão, de que ele não fazia parte disso. Né? E porque essa é a condição que dá ao crítico a condição de crítica de melhor qualidade, isto é, você não é parte daquilo, você está distante daquilo. E aí você diz, Jesus vem e assume. E ele é chamado, né, de profeta, de sacerdote, profeta e rei. Né? Ele vem nessa condição, e quando ele se põe, vamos dizer assim, de maneira oficial, ele se põe como profeta e não como sacerdote ou como representante de qualquer sistema religioso. E aí vem assim, o Marcos e Guido, a igreja nunca deveria ter se oficializado? Deixa eu só fazer uma retificação num passo atrás. O profeta, ele não é sistema religioso, mas ele é Israel. Então essa é uma pegada que eu acho que é bacana. Uma pegada. E Jesus também, ele não é levítico, né? Ele é judeu, mas ele é Israel, ele é judeu. Israel. Então é uma posição do já, mas ainda não, colocado em termos sociológicos, né? De um distanciamento, mas que te coloca dentro, porque você tem que ter um interesse para fazer a crítica. Eu, por exemplo, não vou fazer a crítica, sei lá, não vou estudar o plâncton na Antártica, porque não é um assunto de meu interesse, né? Eu tenho que estar. O crítico, ele tem um interesse de alguma forma. Então eu acho que
que tem isso. Agora, eu quando leio a história, eu acho que a gente tem que fazer uma crítica ao passado, mas uma crítica que seja um pouco mais, não é condescendente, mas não anacrônica, no sentido, eu olho para trás e falo, nossa, teve a Inquisição, como eles eram ruins. Não, eu acho que aqueles primeiros pais da igreja, ou padres da igreja, a igreja, todos viemos de lá de alguma forma, eles foram geniais. Eu acho que eles estavam sofrendo perseguições brutais, por um lado, eles estavam lendo a cultura de época, o que tinha de mais refinado na cultura de época greco-romana. Eles conseguiram entender essa cultura e entender uma parte dos ensinamentos e fizeram uma síntese de história, historicamente válida, referente, que não é muito fácil para nós fazermos. Se nós pegarmos a nossa cultura do século XXI, lermos os evangelhos e tentarmos entendermos a nossa posição sócio-histórica no século XXI à luz dos evangelhos, é muito difícil para nós. Estamos gastando muita energia para isso e não estamos conseguindo. Quantos teólogos e filósofos e pensadores estão tentando fazer isso e nós não conseguimos com a força e abrangência dele. Então eu acho que eu hoje, distante criticamente, mas interessado no assunto deles, eu falo, não precisamos mais daquilo. Devemos nos distanciar. O ensinamento de Jesus nos permite sair daquela Babilônia que se tornou para nós. Mas isso não significa que eles estavam errados, caírem em pecado. Eu acho que o modelo crítico não é esse. Mas pelo contrário, aprender com eles. O que eles fizeram interessante? Eles conseguiram traduzir um conjunto de ensinos, que eram os de Jesus, de Paulo e daqueles primeiros homens, para o mundo contemporâneo do século 3, 4, 5 em diante. Legal. Nós estamos conseguindo fazer isso? Não. Como que fazemos? Vamos ler e vamos ver o que eles fizeram. Mas não precisamos ficar no ensino deles. Aprender o método deles. A forma com que eles fizeram e não o que eles fizeram. Acho que essa é a diferença. Então, nesse sentido, eu posso dizer, para mim, o poder não faz parte da igreja. Por quê? Porque não está no ensinamento de Jesus. Mas é quase que inevitável, se eu der uma boa explicação, imagina, se eu fosse um gênio como Agostinho ou Tomás, desse uma boa explicação, quantas pessoas iam falar, nossa, o cara deu uma boa explicação, vamos atrás dele. Pronto, formei um poder, um grupo de poder. Agora tem um monte de representantes que falam a minha língua e dão as mesmas explicações. Eu acho que é isso que aconteceu. Só que eles começaram a acreditar mais nas explicações daqueles homens do que nos fundamentos. O fundamento ficou esquecido. É a minha leitura, entendeu? Entendi. Eu acho que a igreja, ela, volto a falar, ela é uma criação eminentemente humana. Você tem aquela passagem em Atos, que eu não me lembro qual que é agora, se você lembrar, você fala, Carlos, em que Paulo está, acho que, se eu não me engano, não sei se é Pisídia, não lembro daqui agora, que ele cura um enfermo e o povo local quer fazer dele um ídolo, quer fazer dele um deus, e ele fala, não é nada disso, eu não sou Deus, não sou nada. Se ele quisesse ele fundaria uma igreja. Né? Então, diante de um fato desse, eu acho que as pessoas, assim como lá em Israel quiseram um rei, eu acho que as pessoas necessitam de uma igreja. Esse é o problema. A igreja funciona como uma âncora espiritual, só que a âncora é errada, né? Porque Jesus veio para quebrar essa âncora e para fazer a âncora nele. E as pessoas entendem isso, elas querem um prédio, elas querem tijolo, elas querem um cara em cima do púlpito, ela quer o cara que prega, o cara que vai falar para ela que se ela falar, eu vou comprar um carro em nome de Jesus, ela acredita que vai comprar, e se não tiver isso, ela acha que não é religião, ela acha que não é Deus, que não é Jesus. É muito complicado. Quer dizer, a igreja não precisa. Porém, para a maioria das pessoas é muito importante que haja uma igreja. E a âncora está no lugar errado. Essa é a minha opinião. Entendi. Não sei se você concorda comigo, não sei se...
Não, nós não precisamos concordar. Ou discorda, quer dizer, eu não sei qual a tua opinião quanto a isso, Pelo cara. contrário, nós estamos esperando os discordantes nos mandem. É verdade, se tiver alguém discordando, mais do que nós discordamos uns dos outros aqui, né? Um do outro aqui, que envie a sua participação. Mas não, realmente mas eu acho que não... Nesse sentido. Né? Nesse sentido. Que é uma distorção daquilo que é a proposta, se é que nós entendemos bem a proposta que Jesus colocou, né? A proposta que ele colocou, de que nós no mundo seríamos espalhados, né? E somos muito melhores espalhados do que juntos. Né? Exatamente. No sentido de monturo, né? de sal, né? Quer dizer, todo o sal da terra reunido num único lugar, que para alguns é poder suficiente para mobilizar o mundo, né? E a palavra do mestre foi: não, eu quero que vocês se diluam pela vida, né? E sejam essas pequenas lamparinas, né? De modo que de longe, quando se vê um clarão, mas não necessariamente é uma luz única acesa, né? São milhares e milhões de luzezinhas, né? Acesas. Até essa é uma das figuras mais lindas quando a gente viaja à noite, né? Especialmente nessas regiões mais desérticas, quando você vai se aproximando de uma cidade, você vê o clarão da cidade, né? E o clarão da cidade ele é resultante de milhares e milhões de pequenas luzes que vão se acendendo, né? Não é um farol, né? São pequenas luzes, né? Então, nesse sentido, parece-me, né, que é absolutamente inútil o esforço do oficializar e, por conta da oficialização, imprimir poder nisso. Exatamente. E o poder se tornar um instrumento de manipulação e de desejo e de compra, enfim, de mercado, enfim. Né? Eu vejo a questão do poder... a gente falou num dos programas que havia um movimento no meio do Novo Testamento, principalmente, de mudança de sentido de palavras, né? Quando o Tiago fala em religião, ele não está falando da religião oficial, ele está falando de uma nova religião. Por isso ele fala: a verdadeira religião ou seja, há uma outra religião que não é exatamente essa do ir ao encontro da viúva e do órfão, aquela coisa toda, né? A questão também, eu fico pensando, né? Jesus é rei, você falou, né? Sacerdote e rei. A gente imagina um rei como um monarca que vigeu até alguns séculos atrás, mas aquele monarca principalmente romano, imagina um César, mandava e desmandava e que os seus súditos diriam amém. Agora, quando a gente vai para Jesus, a gente percebe um reinado que perverte a lógica monárquica, a lógica tirânica, a lógica da centralidade do poder. E aí ele fala: já não vos chamo de servos, mas de amigos. Ou seja, ele coloca o reino a partir de uma horizontalidade das relações. Olha o jogo que ele está fazendo. Quer dizer, quando a gente fala igreja, o problema da igreja é que ela retrata essa centralidade de poder. Então tem um homem lá em cima que ele é ungido por Deus para falar a verdade de Deus. Então fica aquela multidão aguardando a revelação da verdade de Deus vindo a partir de um ungido. Quando a revelação está como luzeiros numa cidade, espalhada pelas ruas, pelas quadras, pelas casas, pelos lugares, toda essa quantidade de luzes numa cidade, elas fazem a iluminação da cidade, o clarão da cidade. Só eu acho que tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta assim. O Haroldo Ferreira dos Santos, de Pirituba, ele diz o seguinte: boa tarde a todos vocês. Acreditam que as igrejas deveriam se organizar para pressionar, o pressionar está entre aspas, o Estado em alguns aspectos, ou gerar consciência é o suficiente? Abraços a todos e ao tio Carlos. Um beijo, Haroldo. Sobrinho. Ainda bem que a família assiste, né? É tio mesmo? É tio. Um beijo, Haroldo. Bem-vindo. Pergunta interessante. Você acha que as igrejas devem se organizar para criar consciência ou para influenciar
em mudanças, etc. Interessante, né? Isso já foi tese para muita conversa, né, inclusive, né? Eu tenho, deixa eu só, me vem sempre à mente uma forma. Em 1900, década de 60, existia um homem nos Estados Unidos que uma vez eu vi um programa do Discovery, eu achei muito interessante, falando que se tornou a consciência americana. Imagina o país mais rico do mundo, poderoso, que saiu da Segunda Guerra Mundial, levando o homem à lua, e tinha um homem que retratava a consciência dos Estados Unidos, Martin Luther King. Martin Luther King tinha um problema. Os negros nos estados do sul eram subcidadãos, né? Então o grande exemplo é, para você andar num ônibus, se você era negro, você ficava em pé. E os lugares, ainda que vazios, eram reservados apenas aos brancos. Então, um problema de ordem social, cultural e de forma muito aguçada, legal. Martin Luther King e aquele movimento falou o seguinte para os negros da época: não andem de ônibus. Vocês são a maioria no ônibus. Faça uma coisa legal, mas que quebre a estrutura normativa. Não saiam da lei, mas quebrem com a estrutura normativa. É difícil achar esse ponto de equilíbrio, eu acho. O que acontece? Os negros que davam dinheiro para os donos... Eles pagavam, né? Pagavam a eles passagem. Andavam em pé, mas tinham que pagar a passagem. Tinham que pagar. Né? E mas eles eram cidadãos de segunda categoria, então não podiam se sentar. E os brancos eram donos dos ônibus. O que aconteceu? Começaram a quebrar. Quebra. Mudou-se a lei e permitiu-se que os negros sentassem. Você percebe? Eu acho que essa é a crítica que está dentro do cristianismo. Então assim, a consciência, ela vem primeiro, né, nesse sentido. Se você construir uma consciência crítica. Aí voltamos ao profético. Ele é um americano negro, profético, que olha a estrutura legal, sem destruir a estrutura legal, ele altera completamente essa estrutura legal de forma a criar justiça social. E essa consciência é cristã por excelência, é chamada desobediência civil, os politólogos chamam de desobediência civil, e ela é complicadíssima. Por quê? Porque não é legislável sobre isso. Porque como controlar alguém que não quer mais andar de ônibus e fala assim, vou ao trabalho, chegar no horário no meu trabalho, mas vou a pé. Você não pode obrigar numa sociedade livre. Você quebra o esquema. Então eu acho que é isso. Nós precisamos criar consciências críticas dentro das igrejas de destruir a ordem legal injusta, sem, no entanto, destruir a própria sociedade. Entendi. Né? Tem pergunta lá. Vamos. Vai lá, Guido. Vamos aproveitar o Guido hoje, né? Que enxerga. Claro, tô aqui do lado. Só uma coisinha. Gandhi também vai nessa linha, né? Gandhi imita Martin Luther King. Exatamente. Ele toma fôlego do Martin. E Mandela também vai por essa também. De consciência. E, na verdade, esses que citamos, mas eles são representantes de sem números de, vamos chamá-los assim, de irmãos e irmãs, né? Não importa as religiões não importa. De irmãos e irmãs que despertaram consciência nessa desobediência civil, que causaram rupturas nos sistemas, a ponto de os tais sistemas terem que se reconfigurar para poderem, no mínimo, continuar gerenciando e organizando a sociedade, só que com um cunho de justiça um pouco mais aguçado do que era. Não é? Sim. Eu acho que o grande lance é isso, você manter o tempo todo o senso de justiça dentro da cabeça, né? Essa é a consciência que talvez tenha que vir antes. De você falar, é justo ou injusto isso? E se é injusto, como eu posso agora, como cidadão, que soluzeiro... quais são os itens da engrenagem na qual eu estou metido, que eu posso mexer, que eu posso tocar, que eu posso alterar, que resulta em justiça. Isso. Né? Mínimos de justiça. E só para finalizar, uma vertente de serviço, Madre Teresa de Calcutá. Claro. E essa, com essa, assim, dentro da religião. Exatamente, dentro da religião. Profética, total, né? Dentro da religião. O Luther King também, profundamente, né? Dentro da religião. Ele é um pastor batista. Pastor batista. Exatamente. Né? E ele toma isso de emprestado em Jesus Cristo. Se a gente for a Jesus, nós vamos ver exatamente esse germe da desobediência civil, da forma com que ele é totalmente Cristo. Vamos dar atenção ali para...
João Calvino Dias de São Paulo faz a seguinte questão. Os pais da igreja pregaram a perspectiva calvinista ou a arminiana? O Birani Medeiros de Caruaru, Pernambuco, seria uma questão social? Desculpe, eu dei risada porque eu vou ter... Marcos, essas perguntas são para você. Não, exatamente, nem para mim. Eu só queria, a minha risada não é cínica nem debochada, é uma risada sincera de quem pensou numa hipótese absurda. Imagina nós três estamos conversando aqui e lançando hipótese, e daqui nós estamos lançando essas hipóteses em nome de alguém que vai nascer daqui a 1000 anos. É possível eu estar hoje... O pai da igreja, vamos imaginar Jerônimo, Tertuliano, Agostinho, no século I, II e III, tendo uma perspectiva calvinista ou arminiana, ou é o contrário? Em que linha de pensamento se encaixa Calvino dentro dos pais da igreja e que João não é? É o contrário. A pergunta é exatamente ao contrário. Então, você está perguntando sobre livre-arbítrio e predestinação, se isso existia lá atrás, né? Em germe, talvez os dois lados, sim. Mas da forma calvinista e arminiana, mas nem sob hipótese alguma. Mas já complexa como é hoje, né, Marcos? Sem que necessariamente todos tenham que pender para um lado ou para outro, né? Essas são questões que sempre geraram confortos e desconfortos, né? E parece-me que acho interessante os que se apegam a isso no sentido acadêmico, né? De até chegarem num posicionamento que seja confortável para si mesmo, mas não necessariamente para que daqui a 1000 anos isso seja tido como um pensamento oficial, né? Mas como uma contribuição. Eu acho que a hora que um pensamento se torna oficial, ele morre. Pois é. Ele se torna defunto de si mesmo, né? Você fecha um pensamento, ele já não traz mais nenhuma possibilidade de que a partir dali você poetize a vida, né? Que a vida se torne... Não, ali ficou fechado, é um muro que separou o antes e o depois, acabar. O bonito dos pensamentos é quando eles são todos furados, inacabados, e que você vai sempre... Permitem possibilidades. Né? Deixam rastros, né? Para alguém seguir e ir consertando ou desconcertando. Pois eu acho coisa, que esse é o lindo. Acho que esse processo de construção, né? Pois é, que se sempre ele, diante do novo da vida, você pode ir lá buscar, a modernidade é isso, né? Como a gente falou, Jesus era um profeta em sua época. Por quê? Porque ele foi buscar nos profetas do Velho Testamento a crítica social, a crítica religiosa, sem, no entanto, se acabar como um Elias, ou se acabar como um Samuel. Mas ele tinha aquela chama. Agora, eu posso pegar o livre-arbítrio, por exemplo, e me servir em vários momentos de zilhões de questionamentos. Não vou, estou falando eu, cada um de nós do século XX, fazer uma crítica a esse penal ou calvinismo. Temos que estar abertos a dizer o bonito é ele estar no jogo e não ele fechar o jogo. Porque um jogo acabado só serve para bate-papo. Mas um jogo jogado, ele é o lindo, né? O lindo é o jogo jogado. Tem uma outra questão lá. Vamos aproveitar, né? Vamos. O Guilherme Diamantino pergunta o seguinte: vocês creem que o amor de Deus é restringido aos eleitos ou a todas as pessoas individualmente? Carlos, o que você acha? O amor de Deus não está restringido a nenhum gueto, a nenhum grupo, a nenhum pensamento, a nenhum tipo de reducionismo que se deseja. O amor de Deus ele é absolutamente abrangente, maior do que nós imaginamos enquanto habitantes desse universo. O amor de Deus tem um universo dentro dele. Portanto, na minha opinião, óbvio, ele toca em tudo e em todos, sem nenhuma exceção. Não é restritivo, né? Nem um pouco, nem um pouco. Quer dizer, essas restrições são criadas pelo próprio homem.
Total, completamente. Na minha opinião, 100%, completamente. Né? Especialmente pelos religiosos que gostam Exatamente, de exclusivismo, né? Gostam de ter audiência particular com Deus para poder, de alguma forma, exercer poder, que é o tema que nós estamos tratando. É o pastor aqui. que fala, eu tenho conexão direta, é o aí, falso apóstolo que fala, eu falo com isso ele. Não existe. Tem um apóstolo aí que eu vi outro dia que chama o Gabriel de Gabi, o anjo Gabriel de Gabi. Ele telefona para o anjo Gabriel e fala, Gabi, estou com as seguintes questões aqui. Ó. Tem outra questão lá. Aqui é o seguinte, a Mônica Cristina de Souza, ela é do Rio Grande do Norte, pergunta o seguinte, não é bem a pergunta, ela disse que podia acontecer um papo na rede se tratando de doutrinas. Podia, pode. Pode, né? Ó, antes de comentar isso, assim, eu queria agradecer muito os queridos que estão mandando perguntas e nós aqui tendo a chance de poder debater em cima do que eles estão nos provocando. Por favor, façam isso à vontade e são muito bem-vindos aqui. Na verdade, assim, a questão de doutrinas para a Mônica, né? Minha e do Fernando, na verdade, do Fernando e eu, não colocar estes temas no sentido de não criarmos proselitismos desnecessários. Né? E isso é muito comum. Normalmente essas discussões elas não ficam num nível acadêmico. Elas acabam descendo para a horizontalidade e às vezes acabamos nos ofendendo, nos magoando, nos entristecendo, e isso não é o nosso interesse. Mas essa sugestão ela vai ser levada em conta e a gente vai colocar na pauta de uma maneira que não seja agressiva e que eu, ou o Fernando, ou o Marcos, ou o Guido, ou quem esteja aqui na mesa, não defenda uma tese a respeito dele. Entendeu? Porque não há... eu vou falar uma coisa que os conservadores protestantes vão... Mas não há uma sã doutrina, né, Marcos? Não. Não há. Não há uma sã doutrina. Para mim, uma sã doutrina é aquilo que você acabou de dizer. É algo ou uma doutrina que permite, que se abre, que deixa caminhos, que abre valas, né? Enfim, para que no construir juntos a gente vá concluindo a seu tempo, segundo sua época, segundo sua própria cultura, enfim, aquilo que é bom e justo para muitos, não é? Eu sei do que eu estou falando, porque eu nasci e cresci dentro de uma comunidade onde essa expressão sã doutrina era um dogma, era uma divisa idolátrica. Sabe aquela coisa? A gente adorava a sã doutrina. E para mim hoje, sã doutrina é essa possibilidade que nós temos de estar aqui discutindo e encontrando bom senso. Bom senso. Parece-me que Deus está muito no bom senso, né? Aliás, dogma é outra coisa criada totalmente pelo homem também. Lê lá, Guido, só pra 100%. gente... E o Marcos que responde. Eu nem sei o que Raulzão. Eu nem sei o que é. Quem é? Raulzão. Ô, Raulzão, meu amigo. Localidade Atibaia, ele é de Atibaia. Ele pergunta querido. o seguinte: essas luzes dependem da religião cristã? Ou Deus acende luzes a quem faz o bem? Que maravilha, hein, Raul? Bem-vindo, Raulzão, amigo de caminhada, de jornada, um homem de Deus, um pastorzão. Tem uma comunidade linda em Guarulhos, o Radar, que eu recomendo sempre. Não é? Pergunta interessante, né? É só o cristianismo que tem esse farolete no universo, né, que sinaliza o reino? Eu acho que a própria Bíblia nos coloca essa questão. Uma vez eu estava numa reunião e tinha um pastor que gostava bastante de doutrina, né? E eu, num comentário com a minha bocona, né, infinita, eu fiz um comentário o seguinte: que interessante, né? Jesus nasce numa manjedoura e os caras que primeiro aparecem lá, segundo um dos evangelhos, são 3 reis magos, magia. Que estranho, né, meu? Aí o cara falou: cuidado com esse teu pensamento que é herético. Eu falei: eu sou meio herético mesmo. Na verdade, na época eu falei: eu sou herege, né? Porque eu entendo a heresia de uma outra forma, um dia a gente pode falar. Mas o que eu acho estranho é o seguinte: que a luz brilhou
para gente do De Oriente, fora. de fora de Israel, e que era ligada à magia. É como se hoje Jesus nascesse e viesse um pai de santo, um monge tibetano e um Sheik islâmico. um sheik islâmico, e os três se reunissem e falassem: viemos trazer presentes. Opa, mas você não é de Israel, você não é da igreja, você não é do nosso, você é do outro lado do rio. Não, foram lá receber, não perguntaram a origem, não perguntaram destino, nem Maria, nem José, nem ninguém perguntou nada, e foi. Então, é isso que eu acho que às vezes nós estamos perdendo o sentido, nós estamos criando dogmas, distinções, paredes fechadas, e não estamos entendendo que é no encontro. Eu me pergunto também o seguinte, é um versículo que eu já falei aqui, eu gosto de falar sempre: conhecereis que sois meus discípulos, quando? Quando vos amares uns aos outros. Não é se eu estiver na guarda dos preceitos, nem da lei, nem das doutrinas, se eu souber isso ou aquilo. Ame. Ame profundamente e você vai ser conhecido. Ó, Não é que você vai propagar. Não. As pessoas vão falar: opa. Então eu acho que o pulo do gato do cristianismo não é essa ação proselitista ativa, mas uma passiva do amor. E nisso você demonstra um diferencial. Uma coisa fala: opa, esse cara tem algo que me vale a pena investigar. Eu acho que está aí. Menos a pergunta sobre se num terreiro de Umbanda eu encontro Deus, é que tipo de luzeiro você é, que qualidade de sal você tem e que amor, que fundamento em amor que você está fundado. O resto deixa que vai acontecendo. Eu aposto nessa alternativa e não na alternativa de ser um profundo conhecedor doutrinário, dogmático e saber o certo e errado, e muito mais me permitir até errar. Nessa linha, óbvio, né, o texto áureo que nós temos no Novo Testamento, além das palavras de Jesus que são só sobre isso, né, o texto do Paulo aos irmãos de Corinto, né, ainda que falasse a língua dos anjos, ainda que conhecesse, aquilo é um... Às vezes eu penso que, e não penso isso só desse texto de Paulo aos Coríntios, né, 13, né, da segunda carta, primeira carta, mas outras expressões, né, que nós encontramos nas Escrituras, que eu cá comigo, Marcos, de quando em quando eu acordo, e quando eu me lembro de um desses textos, eu falo assim: Deus só precisava desse, não precisava de mais nenhum. No sentido de, ainda falamos no almoço, né? Pai, na oração sacerdotal, Jesus ora: Pai, eu quero que eles te conheçam. E te conhecer é a eternidade. Pronto, acabou. Acabou. E quando você se deixa levar para essa dimensão do amor, né? Onde o mundo, o universo e toda a existência está imersa, porque foi o amor que produziu e que se reproduziu a ponto de chegarmos a ser o que nós somos e o mundo e o universo ser o que é. Se nós nos abrirmos para isso, é óbvio que nós vamos encontrar pontos de bom senso, de razão, de justiça, de paz, enfim, aquilo que nós chamamos de princípios do reino, né? Que é o que muitos têm encontrado fora desses guetos religiosos. É verdade. E quero voltar a uma pergunta que você respondeu, não me lembro qual é, mas ficou na minha cabeça instigado e tem talvez uma ligação com isso, pelo menos com a primeira carta de Coríntios, com certeza, né? Paulo, antes um pouquinho, ele vai falar o seguinte, e eu vou fazer uma interpretação aqui dentro da minha linha meio complicada, mas enfim, Paulo vai falar o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu sempre imagino a minha vida, essa questão do quem está certo, está errado, se a revelação só está para mim, se eu sou predestinado, o amor de Deus está concentrado aqui, ou não está disperso. Foi essa que... nesse sentido, eu sou ateu, até a última linha. E eu vou explicar o porquê. Imagina o seguinte, que Deus desceu aqui na Terra e pegou uma carta em branco e assinou essa carta em branco com o sangue dele. E deu para o Carlos Bragantini, para o Guido, para mim, para cada um de nós. E falou o seguinte: agora você escreve em cima o que você quiser.
viva intensamente a sua vida. E se você escrever aqui em cima, o Marcos Henrique está perdoado de todos os erros que fez, a assinatura vai estar lá. O Marcos Henrique está... A minha questão é o seguinte: imagino-me que Deus ou não exista, ou que Deus me deu essa carta de alforria plena, abundante e sem fronteiras. Que qualidade de vida eu teria? Eu todo dia me acordo pensando nisso. Que qualidade de vida eu vou ter se não existir inferno, se não existir Deus? Se eu cair na gandaia, então mesmo que Deus exista, me perdoe ou não, não altera nada, porque eu na verdade não acredito em Deus. Eu só acredito em Deus se eu acreditar na possibilidade de que Ele não existindo, eu vou fazer tudo que eu acredito que Ele gostaria que eu fizesse. Entende a jogada que eu estou tendo? Ou seja, eu amo tanto o amor de Deus, amo tanto o que Deus propõe para a minha vida, amo tanto imaginar que Ele é um doador de vida, que só faz sentido na minha vida ser também um doador de vida, que mesmo que Deus não exista, eu continuarei amando esse Deus que é doador de vida e torno-me doador de vida. E torno-me doador de vida não apenas para os meus irmãozinhos, doador de vida para o meu absolutamente diferente. Eu fico imaginando isso, sabe? Essas questões se tornam muito pequenas. E Marcos, uma das minhas... É pergunta não, Guido? Mas eu vou fazer outra agora. Quer fazer? Só para fechar assim, quando sou questionado a esse respeito, Marcos, eu digo assim, algumas pessoas, né? Quer dizer então que está assinado com o sangue dele embaixo e aqui em cima eu vou para o que der e vier. Eu falo assim, depende. Esse é o modo que você responde a tanto amor? Isso. É assim? Então... É o que eu e você dizemos para os nossos filhos, né? Que os amamos. E eles, pisa no acelerador, né, a todo vapor, ou do tipo, por que são tão amados? Respondem em amor. Pois é. Essa é a grande questão. Que é o que então a graça exatamente. Agora, a resposta que você dá é essa? É essa? É esse estilo de vida que é a resposta que você dá a tanto amor? Tem gente... Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Se é difícil é para o Marcos, se não, ela é se uma é moleza pergunta, é para mim. Tá? Ela é uma pergunta que à primeira vista eu achei que não tinha nada a ver, mas depois aqui, no segundo seguinte, me veio que ela tem a ver com poder. Entendi. Né? Então vai lá. Vamos lá. O Guilhermino Mendes, de São Paulo, Sorocaba. Vocês acreditam que o Santo Sudário, que está hoje pertencendo à Igreja Católica, é de fato o manto do Jesus histórico? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem tudo a ver com poder isso, né? Eles detêm o poder de um suposto Santo Sudário e com isso eles arrastam multidão para adorar aquele símbolo, né? O que me chama a atenção na fala do Guilherme, bem-vindo Guilherme, obrigado por contribuir com a gente aqui, o que me chama a atenção não é necessariamente se é ou se não é, né? Isso. Mas é o que povoa a mente e o coração de nós todos no que diz respeito à fé, à religiosidade, exatamente, à espiritualidade, o místico, né, Marcos? É impressionante como todos nós, Guilherme, eu inclusive, embora não seja apegado a algumas coisas, mas sou apegado a outras, né? Claro. E uma das coisas que me vem à mente é que isso tem a ver com Deus, naquilo que eu entendo que Deus é e o que Ele é para mim, de que foi Ele que colocou a eternidade dentro de nós, né? E é por causa disso que a gente tem essa coisa pelo sagrado, pelo místico, e o Santo Sudário é um item, né, conquanto tem a ver com a ciência religiosa, né, e não necessariamente com uma realidade religiosa, né, mas ele é um mito, né? Ele é um mito total. Um dia eu estava no curso de mestrado ou doutorado, não me lembro qual dos dois cursos, e a discussão, não foi uma discussão, foi um exemplo interessante, que uma igreja no Rio de Janeiro ia fazer um culto para os jovens, e eles pegaram então
uma bateria ou um órgão e colocaram na frente da igreja para tocar para fora. E aí fizeram aquele show, aquela coisa tal, para a comunidade, e depois a questão era, pode agora algo que saiu do templo retornar ao templo? Aquilo que era sagrado deixou de ser sagrado, pode voltar a ser sagrado? E eles não souberam decidir isso, deixaram o órgão fora da igreja. Fora da igreja. Então, nós ficamos achando santo sudário, a questão é essa. Cada grupo... em todo momento, nós aqui, inclusive, vamos ter esses pontos obscuros e incompletos na nossa... Não adianta ficar criticando o católico ou o budista ou, como a gente está falando, o Gandhi, porque há uma obscuridade... A doutrina, ela é falaciosa à medida que ela quer fechar-se com uma verdade completa. E quando você chega a ela, ela tem uma série de... que você tem que assumir tantas coisas antes de você começar a ler a doutrina, e que, como nós discutimos antes, ela não tem a ver com o texto original bíblico, ele tem a ver com filosofia, forma de pensar, um monte de coisa exógena, para fora da própria doutrina, que você tem que assumir. Aí você pega, agora assumido tudo isso, eu entendi. Bom, mas para assumir, se eu não assumir isso, assumir outras coisas. Isso não é querer excluir o mistério da nossa fé, e se excluir o mistério da nossa fé, o que sobra? Isso. Teve um dos santos, da Patrícia, falou, creio por ser absurdo. É isso aí. Exatamente, a Tô fé, junto. Tô junto, fé digo amém. no limite extremo dela, Tô junto. ela é exatamente, porque vamos pensar, nascimento virginal de Jesus é um absurdo, ressurreição dos mortos é um absurdo, e Deus é um absurdo. É verdade. Tem uma outra pergunta aí. Bom, tem o seguinte, estão chegando muitas perguntas aqui, a gente já está quase no fim do programa, né? É mesmo? Exatamente. Que bom. Vamos tentar ser mais sucinto nas respostas. Tá bom. Marcos, seja mais rápido. Essa aqui é para você. Marcos, é para você. Você acredita que... Desculpe, é do William Schaefer, de Belo Horizonte. Marcos, você acredita que existe uma moral objetiva? Claro que tem uma moral objetiva. A moral é exatamente tudo que tenta resolver o problema do relacionamento do homem com o próximo, da mulher com o próximo. E todo mundo tem moral. A questão é, existe uma moral ahistórica? Inclusive o imoral e o amoral tem moral. Claro. Agora, existe uma moral ahistórica? Não, existem valores que a gente quer preservar ao longo da história, por mais tempo. Mas todas elas vão estar historicamente comprometidas. Então, moral tem, porque se não tiver moral, eu não convivo com ninguém. Assim como existe uma língua. Se eu inventar uma língua pessoal, ela só serve para eu pensar. Mas no momento que eu abrir para falar com qualquer outra pessoa, o cara vai falar, não estou entendendo nada. A próxima é para o Carlos, 100% para você, Carlos. Poxa. É do Igor Ferreiro, lá de Porto Alegre. A questão dele é brava. Brava. Vou responder numa palavra. Por que vocês consideram irmãos, entre aspas, aqueles que negam a veracidade do Evangelho de Cristo, entre parênteses, Novo Testamento e Antigo Testamento? Fecha parênteses. Isso não seria um pensamento humanista demais? Eu tenho a impressão que nós não podemos julgar ninguém a esse respeito. E essa pergunta, no meu modo de entender, ela sempre implica em algum tipo de julgamento da nossa parte. De julgamento no sentido de, eu creio assim e quem não crê como eu, está fora. Não é por aí. E isso é julgar. E eu não entraria nisto. Né? E eu não chamaria estes de irmãos entre aspas. Né? Mas eu convidaria para caminhar em amor, que é o convite que Jesus fez. Vamos caminhar em amor. E ele disse que isso não era da nossa competência. E se eu for responder como muitos gostaríamos que eu ou nós respondêssemos sobre isso, de alguma forma nós estaríamos assumindo o tacão da lei. Exatamente. Nas mãos, né, e legislando a respeito deste ou daquele. E eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho... No que eu entendo do que é a fé que eu abracei, a mim não foi dada essa autoridade. Okay. Quer falar alguma coisa, Marcos? Podemos passar para a próxima? Claro. Esse é Gustavo Varalo, de São Paulo. Poxa. Pergunta é o seguinte:
Olá, queridos irmãos, boa tarde. Não sou família, mas também assisto. Não sou família, mas também assisto. Que e legal. dá uma risada. Gustavo. Como vocês enxergam a questão de líderes cristãos, sejam eles pastores, apóstolos, entre outros? Quais as características devidas dos mesmos dentro da igreja? Eu tenho uma posição muito... a leitura que nós fazemos desses nomes, pastores, líderes, apóstolos, é uma leitura comprometida com 1900 anos de produção de hierarquias na igreja, né? O que nós temos no primeiro século, a palavra igreja é uma palavra que vem do grego, mas não vem do grego porque está escrita em grego, vem da cultura grega. As cidades-estados gregas eram formadas a partir de um modelo político democrático de reunir-se em eclésia, em assembleia, igreja, para deliberar democraticamente sobre os destinos da cidade, dos indivíduos e da população. Quais eram as leis, quais eram os direitos, deveres, ia para a guerra, no que investir. E nesses lugares a palavra era franqueada para todos os cidadãos. Eu entendo que a igreja, a palavra igreja é tomada pelos primeiros escritores exatamente nesse sentido. Um ambiente igual, onde horizontaliza o poder e todos têm o direito de falar e de decidir sobre todas as coisas. É o encontro que faz a moral, na minha leitura. A partir dos séculos começa a se hierarquizar. Há livros e livros sobre isso, mostrando como os bispos, por exemplo, que eram pessoas que organizavam essas assembleias, ou seja, estavam lá falando, agora Guido, você fala, agora Carlos, você fala, vamos pensar sobre isso, pensar sobre... Eles não tinham poder prescritivo e descritivo da moral, tomando um dos assuntos, mas um poder da organização da assembleia. Eles passam a ser... Funcional, para tornar uma assembleia funcional. Agora, eles passam a ser prescritores de normas. E aí começa quem pode falar, isso. O que falar, então, por que falar, isso é uma construção. Não vai falar. Aí pronto. Aí você tem Fala uma contaminação. Agora. Isto é o poder. Isso é o poder. O poder, que escala a voz de quem deveria falar e determina quem pode falar o quê. Então isso é uma produção, uma construção que você chamou. A igreja é, nesse sentido, uma produção humana. No geral, assim, eu diria que essas expressões, esses vocábulos que identificam lideranças nas comunidades, elas deveriam existir meramente por conta dos dons, das capacitações, dos talentos, das habilidades de cada um que, segundo a necessidade da comunidade, desempenham tarefas. Nunca poderiam ser utilizadas como hierarquia, como instrumento de poder, de cerceamento. E isso se traduziu nesses últimos tempos, nesses novos vocabulários que inseriram-se no contexto da igreja, nessa chamada cobertura espiritual, que é uma falácia, é uma mentira, é um terrorismo que se faz contra a igreja no sentido mais santo dessa palavra e dessa expressão, é um terrorismo contra irmãos e irmãs queridos, gente às quais Deus ama profundamente. Então, essas nomenclaturas, né, essa titulação, elas estão de tal maneira contaminadas que aqueles que são dignos delas se envergonham de sê-lo. Se envergonham. Os que são dignos delas têm vergonha de usá-las. Esse é o fato hoje. Por conta da contaminação e do modo como isso tem sido utilizado exatamente para isso, para usurpação, para defraudamento. Só antes do Grito falar, e interrompendo você, eu me lembro de Mateus 24, Jesus fala o seguinte: muitos virão em meu nome como falsos cristos. Exatamente. Cristo é unção. A palavra Cristo significa unção. Exatamente. São ungidos. Se há anticristo,
os anticristos são os ungidos. Essa é a minha leitura. Exatamente. Né? O próprio espírito demoníaco e satânico que há hoje na Terra é o espírito do ungido como apóstolo, como bispo, como essa tralha. Para mim é o próprio anticristo. Dos que usurpam a unção. Né? E essa, que se dizem unção. Do Cristo. Exatamente. E essa coisa de cobertura espiritual, uma coisa tão grotesca, que você pode estar... Desculpa, cobertura espiritual, né? Cobertura espiritual. É uma coisa tão grotesca que você está coberto pelo CPF, né? Uhum. Do cara que fala que você está coberto pela cobertura espiritual dele, quer dizer... que tem nome, endereço, exatamente, né? Não quer dizer absolutamente nada. Bom, tem mais uma aqui, talvez seja a última, é pro Brega, diretamente para ele. Ixi. A Vânia Viana, mas é tranquilinha. Vânia, essa nossa querida companheira. Ela é de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brega, só por curiosidade, qual era a sua denominação antiga? Um abraço. Essa é difícil de responder. Tá vendo? Eu me recusaria. Posso fazer como Carlinhos Cachoeira? Usar, como é que é? Emenda número 5? Emenda número 5. Ô Vânia, não tenho nenhuma dificuldade. Aliás, eu só tenho queridos e queridas, irmãos e irmãs. Do meu tempo, desde os 6 anos de idade, eu cresci numa igreja batista. Até os 27 anos eu fui membro de uma igreja batista. Dos 27 anos até o ano de 2004 eu fui pastor de igreja batista, pastoreei 2 igrejas e trabalhei na equipe pastoral de uma outra igreja batista também. De 2006 para cá, que a convite do Caio, comecei o Caminho da Graça em São Paulo. Continuo ligado formalmente à última igreja batista na qual eu trabalhei na equipe pastoral. Então eu nunca tive nenhuma crise de ter que me desligar, pedir exclusão, essas coisas todas. Não tive nenhum problema quanto a isso. Guardo minhas melhores e mais doces recordações dos bons tempos que eu vivi nesse contexto. Estou muito feliz como eu estou hoje, mas tenho muitas e boas recordações. O Jonathan Albuquerque, de Serra Dourada. Nossa, de longe esse povo, hein? Longe. Como interpretar Romanos 9, quando diz que Deus fez vasos preparados tudo com maiúsculo, para a desonra? Isso não evidencia o calvinismo histórico? Depende, né? Se a gente faz a leitura só calvinistamente falando, é interessante, mas eu entendo que esse texto não pode ser extraído do contexto, do próprio texto de Romanos. Não é? Sim. Que o entendimento é muito mais abrangente do que esse exclusivismo que às vezes se quer dar à medida que são extraídas citações como esta. Eu não entendo assim, mas teríamos que ter um outro programa para debater a esse respeito. Lembrando que Romanos é um texto que alguns que tentaram estudá-lo ficaram anos e anos e anos e anos no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, tal a complexidade, a grandeza, a genialidade do Paulo quando escreve a carta de Romanos aos irmãos de Roma, sobretudo para contextualizar a fé cristã com o status quo daqueles dias. Exatamente. É brilhante o que Paulo faz em Romanos, tal a genialidade e o amor que é colocado ali. Talvez nós devêssemos nos apegar ao amor com que Paulo escreve, do que o que ele escreveu em amor, né? Pois é. O amor que ele escreve, não o que ele escreveu. Pois é, exatamente. É impressionante. É impressionante. Bom, tinha uma outra pergunta, Daniel? Não tinha não. Na verdade tem muitas perguntas ainda, mas não vai dar para responder todas. Tá, O Daniel pede. Daniel, nós vamos encerrar. Olha, eu queria mesmo de coração agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, e eu sei que tem gente além da minha família, da família do Marcos e do Guido assistindo. Sei sim, e esses tantos amigos, viu? De quantos lugares do Brasil, né? Lindo, né?
E o legal é saber que esses irmãos e irmãs, né, que concordam ou não conosco, caminham de uma maneira amorosa com a gente e repercutem isso. Né? Tenho tido notícias muito interessantes das repercussões que estes irmãos mesmos fazem, não necessariamente para dizer que concordam conosco, né? Mas para evidenciar o fato da gente ter esse palanque, né? Esse ambiente de poder discutir na rede os assuntos, os temas. Queria agradecer muito ao Marcos Nicolini por esses 3 programas, né, aqui, fazendo companhia para mim, na ausência do Fernando. Talvez na quinta-feira que vem o Nicolino volte com o Jefferson e o Fernando para a gente concluir esse ciclo das férias do Fernando. Queria agradecer ao Guido, esse amigo querido que Deus colocou perto de mim nesse tempo para me abençoar, tem sido muito bom. E agradecer ao Daniel Choi, nosso querido Daniel, que fica lá nos bastidores nos servindo e servindo aqueles todos que ouvem. E, como disse, esse programa e os outros todos estão em arquivo e se você quiser repercuti-lo, nós vamos agradecer muito. Marco, dá um tchau para a turma. Tchau, gente. Obrigado. Guido, dá um tchau para a turma. Tchau para todos, obrigado, até a próxima. Gente, até outra hora. Fiquem com Deus. Tchau.